Olá, eu sou Ivan Lima e você é muito bem-vindo ao nosso canal. Todo mundo sabe que a pena de morte é legal nos Estados Unidos. Atualmente, cerca de 29 estados usam a pena de morte. Não houve execuções no país entre 1967 e 1977. Em 1972, a Suprema Corte dos Estados Unidos derrubou os estatutos da pena de morte, o que reduziu todas as sentenças de execução pendentes no momento para prisão perpétua. Só em 1976 que a prática foi restabelecida. Estima-se que a primeira execução dos Estados Unidos aconteceu em 1608, quando os colonos do primeiro assentamento inglês executaram, por fuzilamento, o capitão George Kendall, acusado de espionar a favor da Espanha. Antigamente, e não estou falando só nos Estados Unidos, as pessoas condenadas à pena de morte eram fuziladas ou enforcadas. Posteriormente, matavam os condenados na cruel cadeira elétrica. E, por fim, veio a injeção letal. Apesar da eficácia desses métodos de execução, acredite, muitas pessoas sobreviveram de forma surpreendente. Podemos citar, por exemplo, o caso de William Duell. Ele tinha 17 anos quando foi condenado por ser cúmplice do estupro de uma mulher chamada Sarah Griffin, na Inglaterra. Ele acabou sendo condenado à morte. No dia 24 de novembro de 1740, ele foi enforcado junto a outros 4 homens. Seu corpo ficou pendurado por cerca de 20 minutos, até que ele foi levado para uma faculdade de treinamento médico, onde serviria para estudo nas aulas de anatomia. Quando seu corpo estava prestes a ser dissecado, perceberam que ele tinha voltado a respirar. Sua respiração foi voltando aos poucos. Seu sangue voltou a circular e cerca de 2 horas depois, ele estava vivo, sentado na maca. Naquela mesma noite, ele foi levado de volta à prisão. Com isso, as autoridades não sabiam se o executavam novamente ou se o fato dele ter sobrevivido era vontade de Deus. Por fim, ele foi exilado na América do Norte, passando a viver o resto de sua vida em Boston, onde morreu em 1805. Em um caso mais recente, Doyle Lee Rain, que foi condenado e sentenciado à morte por um assassinato em 1987, desenvolveu câncer terminal enquanto estava no corredor da morte. A justiça resolveu executá-lo no dia 22 de fevereiro de 2018, apesar dos avisos do seu advogado, que argumentou que seria difícil ou quase impossível conseguir o acesso venoso necessário para administrar os medicamentos usados nas injeções letais, por causa do câncer que o afligia. De fato, a tentativa acabou fracassando. A execução mal-sucedida durou quase 3 horas. Em março de 2018, Ram e o estado do Alabama chegaram a um acordo, cujos termos impediam uma segunda tentativa de execução, o que rendeu a Ram uma sentença de prisão perpétua. Ele permaneceu na prisão até sua morte, consequência do câncer terminal, no dia 28 de novembro de 2021. Mas, em um dos casos mais assustadores de pessoas que sobreviveram às tentativas de execução, talvez tenha sido do garoto Willie Francis, nascido no estado de Louisiana, em uma época em que a segregação racial ainda era muito comum. Willie acabou confessando um terrível crime. Após uma execução mal feita, o Estado planejou executá-lo uma segunda vez. Willie e seu advogado até tentaram levar o caso até a Suprema Corte dos Estados Unidos para evitar a execução, mas o pedido foi negado. Depois do caso de Willie, surgiu um debate sobre a pena de morte e os direitos humanos que perduram até hoje. Willie Francis nasceu no dia 12 de janeiro de 1929, em San Martinville, no estado de Louisiana. Seu pai era um trabalhador rural que ganhava míseros $9 por semana. E Willie era o mais novo de 13 filhos.
Ele foi educado nas escolas mais pobres e precárias da cidade. E, como eu disse anteriormente, era uma época em que a segregação era forte no estado de Louisiana. Ele também tinha um problema de fala, uma gagueira extremamente severa. Em agosto de 1945, quando tinha 16 anos, Willie visitou uma irmã no Texas. A polícia local confundiu com um cúmplice de um traficante de drogas que estava sendo procurado e o prendeu. Eles logo perceberam o erro, mas depois o acusaram de assalto e roubo, talvez para não assumirem que tinham errado ao prender Willie. Tempos antes de ser preso pelo crime que não cometeu, Willie tinha trabalhado para Andrew Thomas, um famoso farmacêutico de sua cidade natal. Em novembro de 1944, alguém atirou 5 vezes em Thomas. A polícia não conseguiu encontrar nenhuma pista de quem pudesse ter cometido o assassinato. E depois de meses de investigação, as autoridades continuavam sem saber quem era o autor do crime. Assim, o xerife da cidade resolveu colocar a culpa em qualquer pessoa para finalmente encerrar o caso. Quando a polícia de Port Arthur, cidade em que Willie tinha sido preso, ficou sabendo do assassinato, resolveu então interrogar o garoto. Willie acabou confessando o crime. O que ninguém sabe é se essa confissão foi forçada ou não. Willie disse que havia um segredo entre ele e Thomas. Os jornais da época passaram a especular que Thomas talvez tivesse abusado sexualmente de Willie, o que teria motivado o crime. Apesar do fato de as autoridades de Louisiana não terem pedido a extradição do jovem, a polícia de Port Arthur o transferiu imediatamente para sua cidade natal. Ele só foi oficialmente preso por causa do crime no dia 8 de agosto de 1945. Cerca de um mês depois, apesar de sua confissão, ele se declarou inocente. Até então, não havia provas concretas para vincular Willie ao assassinato, apenas a sua confissão. A arma usada no crime pertencia a um político da cidade, que supostamente havia relatado seu desaparecimento alguns meses antes. Esse político acusou Thomas de ter um caso com sua esposa, o que na época era um forte motivo para matá-lo. Porém, a polícia nunca investigou as impressões digitais na arma, nem mesmo as balas encontradas no corpo de Thomas passaram pela devida análise balística. Para piorar a situação, a arma e as balas simplesmente desapareceram quando estavam indo para o FBI e nunca foram recuperadas. Eu não sei você, mas para mim, essa acusação ao Willie era um tanto suspeita. Seu julgamento começou no dia 12 de setembro daquele ano e o Willie recebeu assistência de 2 advogados indicados pelas autoridades. O problema foi que esses advogados não deram declarações iniciais, não chamaram testemunhas, não interrogaram nenhuma das testemunhas do Estado e encerraram o caso sem fazer uma defesa digna. Por fim, um júri, composto apenas por pessoas brancas, condenaram Willie à sentença de morte. Os advogados do garoto não entraram com nenhum recurso ou algo do tipo. Willie, que na época tinha apenas 16 anos, seria executado por um crime que, claramente, ele não tinha cometido. No dia 3 de maio de 1946, Willie foi levado para a cadeira elétrica. Quando um dos guardas da prisão ligou o interruptor, o corpo de Willie sacudiu de uma forma assustadora, mas surpreendentemente, ele não morreu. Posteriormente, ele descreveu a sensação da seguinte forma: parecia que 1000 agulhas e alfinetes estavam entrando por toda parte e parecia que estavam cortando minha perna esquerda com uma lâmina de barbear. A polícia concluiu que houve um erro na fiação da cadeira elétrica. Só que, com a tentativa falha de executar Willie Francis, começou um debate nos Estados Unidos. Muitos dizem que ele tinha sobrevivido por causa de uma intervenção divina, enquanto outros diziam que tinha sido apenas sorte. Dessa vez, advogados fizeram de tudo para salvar a vida de Willie, argumentando que uma segunda execução violaria os direitos da 8ª
emenda à Constituição dos Estados Unidos, que proíbe o governo federal de impor fiança excessiva, multas excessivas ou punições cruéis e incomuns. No entanto, mesmo assim, decidiram tentar executá-lo pela segunda vez. No dia 9 de maio de 1947, uma multidão se reuniu fora da prisão. Mas eles não estavam protestando para que Willie fosse salvo. Não. Na verdade, a maioria deles eram defensores da supremacia branca, que estavam felizes em saber da execução de um jovem negro. Willie já tinha aceitado seu destino quando disse que estava pronto para se encontrar com Deus. Ele se sentou na cadeira elétrica mais uma vez e foi executado. Para muitos estudiosos que analisaram o caso, o que aconteceu com Willie Francis foi simplesmente uma injustiça. Não havia provas de que ele tinha cometido o assassinato. Como eu disse, a arma encontrada na cena do crime era de um famoso político da cidade e ela acabou sendo perdida quando estava a caminho do FBI para ser analisada. Além disso, o político informou que a arma foi roubada 2 meses antes do crime. O problema é que não há registro do furto. Tudo que havia era a palavra de um promotor que afirmava se lembrar do político mencionando o acontecimento. Além disso, o político já tinha ameaçado matar Andrew Thomas, porque ele estava convencido de que o farmacêutico estava tendo um caso com sua esposa, entre outras mulheres da cidade. Além disso, Thomas foi atingido 5 vezes, com 2 tiros nas costas, 2 nas costelas e 1 na cabeça, o que indicava que o assassino era um excelente atirador, algo que dificilmente Francis sabia fazer. E depois que Thomas morreu, na manhã seguinte, seu carro não estava mais na garagem, pois tinha sido roubado pelo assassino. Por ser um adolescente pobre e negro, Willie nunca aprendeu a dirigir e nunca teve acesso a um carro. Ao que tudo indica, o crime foi cometido por alguma pessoa influente na cidade e a culpa acabou atribuída ao pobre menino negro que, diante do contexto da época, não faria muita falta e nem causaria indignação à população. Triste. Essa foi a trágica história de Willie Francis, o adolescente que provavelmente era inocente e, mesmo assim, passou por 2 sessões de execução. Eu fico por aqui, mas nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço, fiquem com Deus. Tchau!